Tá com 22 aqui, né, Lu? 22 pessoas. Quem for chegando, né, vai se integrando a gente aqui. Vamos fazer né, um boas-vindas um pouquinho diferente hoje, né? Assim, queria que vocês escrevessem aí no chat. Nós estamos com um tema muito especial esse ano, né? E já temos aí alguns contatos, né? Começa pelos materiais, né, pedagógicos, o texto base, os materiais complementares, diria também os parceiros, né, que estão indo nas câmaras aí, nas oficinas, trazendo mais informação. O próprio Pensando em Minas, a gente está aí com uma bagagem grande, né, do tema de inclusão da pessoa com deficiência e neurodivergência. Mais ainda do que isso, a gente fica pensando aqui nos relatos de experiência e nas experiências que vocês têm agregado aí com esses contatos todos, né? A partir desse material teórico. E aí a gente queria que vocês colocassem uma palavrinha no chat, completando a seguinte expressão. Vou colocar aqui, e aí vocês vão trazendo o que, que chega assim de mais significativo ou que foi ressignificado para vocês desta expressão. Tá aí, ó. Chegou a lua. Podem escrevendo aí palavrinhas que chegarem aí do coração, aquela que tem mais sentido para cada um. Amor, impactante, justiça, respeito, união, cidadania. Se eu estiver perdendo, aí você fala. Plenitude, acolhimento, participação, direito, pertencimento. Todo mundo já colocou, gente? Ah, é um conceito que vai se ampliando principalmente com as nossas vivências, né? Tem palavras aí que não surgem, né, em teoria, né, mas que surgem da vivência. E é o que é a proposta do tema, né? Que traga essa provocação, né, de mudança, de comportamento, de olhar, né? Para além do que a gente conhece como conceito. Muito legal, gente. Então, vamos seguir agora, né? Tendo mais uma oportunidade da gente esclarecer dúvidas e de rever, né? O que é, né? O que vai ser esse ano aí a dinâmica dos grupos de trabalho e plenária, né? Nós estamos aí às vésperas quase da plenária municipal, depois a plenária regional e por fim a estadual em setembro. Então, passando a palavra aí para a Thaís, para a Renata e para o Vander aí da GPI, que vai estar com a gente aí nesses da agora para frente, né? Boa tarde, pessoal. Que bom, né? A sala tá cheia, isso é legal. Bom ver vocês todos participando. A gente vai estar aqui passando um pouquinho, né, de como que se dá a plenária, é, como se dá a etapa estadual, e aí todas as etapas envolvidas nisso, né? Todos os pedaços que a gente tem da etapa estadual, que aí é o grupo de trabalho, o estudo dirigido e a plenária final. E a gente vai passar uma apresentação, fazer, né, um apanhado com vocês de como que funciona isso. E no final a gente vai abrir para perguntas. E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente está à disposição. E seguimos à disposição mesmo depois daqui, né? Não se encerra aqui nossa participação com vocês, precisando da gente.
é só mandar e-mail, chamar pelo pessoal da escola ou chamar a gente diretamente aqui, que a gente está pronto para atendê-los no que vocês precisarem, tá bom? Aí, Thaís e Wander, se quiserem dar um Falar. alô. Boa tarde, gente. Tudo bem? Meu nome é Thaís. Eu sou aqui da Gerência de Participação e Interlocução Social, junto com a Renata, que acabou de falar, o Vander, nosso colega, que também vai se apresentar. E, em primeiro lugar, a gente queria agradecer, né, a disponibilidade de vocês, de estarem aqui com a gente para ver um pouquinho da dinâmica. Pode ser que tenha gente que já conheça, né, como funcionou no passado e tudo. A gente está aqui para passar mais uma vez e construir esse conhecimento mesmo, que vocês vão poder contar com a gente na etapa estadual. A gente vai estar com vocês em alguns momentos e abrir para dúvidas agora, durante, depois dessa apresentação, enfim. Estamos à disposição aqui, nós todos da equipe da GPI, e a gente espera que esse ano seja muito legal, porque o tema é muito especial, né, gente? Literalmente, o tema é muito bacana, eu acho que tem muita coisa que pode ser absorvida, pode ser aprendida, pode ser compartilhada, tem tudo para ser um parlamento jovem muito diferenciado, e a gente conta muito com a participação de vocês, vocês são peça-chave nesse momento. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Wander, sou aqui da GPI, Gerência de Participação e Interlocução Social da Assembleia. Sejam todas bem-vindas, todos bem-vindos, coordenadoras e coordenadores. Como as minhas duas colegas aqui falaram anteriormente, contem sempre conosco. Vamos aproveitar esse evento de tirar dúvidas, né, para poder sanar eventuais dúvidas sobre a etapa estadual. E eu tenho certeza que o Parlamento Jovem, como sempre, será um grande sucesso, ele cada vez mais representado, cada vez mais presente, né, nas diversas regiões do nosso estado. E contem conosco porque precisar, não só agora, mas alguma dúvida posterior também, vocês podem nos encaminhar, que a gente responde sempre com muito prazer. Obrigado. Bom, pessoal, eu vou compartilhar aqui uma apresentação com vocês. É, então, deixa eu colocar aqui. Confere para mim se está aparecendo. Sim. Deixa eu ver se eu Aparecendo. consigo Vê se você consegue. colocar. Ok? Tá. Então, é isso, né? A gente é aqui da GPI, que é a Gerência de Participação e Interlocução Social, que é a gerência aqui da Assembleia, que é responsável pelos eventos participativos, né, da casa. Então, a gente já tem essa expertise toda de fazer eventos de participação, de construção coletiva né, de documentos. Esse é o nosso trabalho aqui. E a gente está sempre aprimorando isso, pensando em novas formas de participação, pensando em novas formas de atingir os melhores objetivos. Com o Parlamento Jovem, a gente, né, já é parceiro desse projeto há muitos anos e a gente foi, né, ao longo dos anos, aprimorando cada vez uma coisinha, tentando achar cada vez coisas melhores ou formas melhores de realizar o trabalho para conseguir que todos os jovens que venham participem, que todos tenham direito a falar, que todos tenham oportunidade de se expressar e que saiam daqui satisfeitos com o documento que eles realizarem, né, no final do evento. E aí isso é uma coisa muito importante. O documento que a gente vai conseguir realizar no final do Parlamento Jovem é um documento conjunto de todos os jovens de todos os polos, né? Ele não é mais um documento do polo X, do polo Y. A proposta, ela deixa de ter esse caráter de quando ela vem para cá, né? Ela veio da regional X, ela veio da regional Y, ela vira uma proposta do Parlamento Jovem. Então, primeira mensagem que eu queria deixar para vocês é essa. Tentem explicar isso para os meninos, né? Assim, que
como que para a gente é importante quando eles se fortalecem no trabalho de fazer isso juntos para tentar ter um melhor aproveitamento. Porque às vezes a gente vê que tem alguém, né, tentando, eu quero deixar a minha proposta a qualquer custo. E o que a gente quer aqui não é isso. O que a gente quer é que todo mundo tenha a possibilidade de participar, que todo mundo entenda o propósito do processo e consiga fazer o melhor trabalho possível, né? Então, lembrando sempre, essa construção coletiva é deles. Eles podem, né, no grupo de trabalho, trabalhar as propostas, então a proposta precisa de um ajuste, precisa ser melhorada, eles podem melhorar, independente se é do polo deles, se veio do polo, se não veio. O ideal é que a gente faça o melhor documento possível aqui, porque no final, esse documento é o documento do Parlamento Jovem e é o documento de todos eles. Então, a tentativa é essa, né? É um trabalho de cooperação. A autoria é coletiva, né? A autoria não é de um polo ou de outro. Então, o primeiro recadinho que eu acho que é importante deixar para vocês é esse. E aí, então, opa, eu perdi a tela, gente? Vocês perderam minha tela? Não. Por que que Tá ela aqui, saiu aqui? Renata. Tá aqui É, a tela, deixa eu ver o normal. que eu fiz aqui. Não, já abri aqui. Eu acho que eu bati o dedo aqui no teclado. Então, vamos lá. A gente tem a nossa etapa estadual, né, que comporta 3 momentos dessa questão que a gente está falando, que a GPI participa, né? Porque a escola ainda tem milhares de outras atividades, né? Atividades com os jovens, atividades com os coordenadores, mas dentro dessa lógica do trabalho com as propostas, o que que a gente tem? A gente tem os grupos de trabalho, o estudo dirigido e a plenária final. Lá nos grupos de trabalho, a gente vai discutir as propostas. É um primeiro momento. Quer dizer, a gente tem uma falha inicial antes, que a gente vai explicar toda essa dinâmica para eles, né? Isso tudo que vocês estão vendo aqui agora, a gente também vai ter um tira-dúvida com eles, né? Mais para frente. E durante o período do Parlamento Jovem, a gente também vai ter um outro momento que a gente vai explicar para eles toda a dinâmica e conversar com eles sobre isso. Mas, Renata, a oi, pode página não falar. passou, não. Oi? A página, a lâmina não está no grupo de trabalho, é isso? Tá na etapa Está estadual Visão Geral? tá no Parlamento Jovem 2026, a primeira tela. Uai. Tá na capa Não ainda. tá mudando? Não, Então, deixa eu ver o que que tá acontecendo aqui. Peraí. Deixa eu tirar e tentar de novo. Vamos ver se vai dar certo. Deixa eu já colocar em apresentação de slide antes de. Mas tem que continuar aqui por dentro. Vou tentar ver se eu consigo. Não, vamos ver se assim vai. Não, não tá indo mesmo. Será que eu não consigo compartilhar quando está em modo de apresentação? Pode ser isso, né? Tira daqui de dentro do negócio. E aí depois Consegui? Trocou para vocês? trocou. Já parou. Mas está na tela grande? Tá passando. Passando. Tá, ok. Acho que agora vai dar certo. Então vamos lá. Então a gente tem, né, os grupos de trabalho, onde os meninos vão receber as propostas que vieram das regionais, e aí eles vão discutir, vão fazer, né, seus destaques para poder alterar e vão priorizar 3 propostas que vão ser levadas para a plenária final e antes vão ser conversadas, entendidas melhor no estudo dirigido. O segundo momento é o estudo dirigido, que é isso. Faz com que todos os jovens consigam entender aquele documento, entender essas propostas que foram priorizadas, fazerem suas perguntas, tirarem todas as suas dúvidas. E a gente tem o terceiro momento, que é o momento. Opa, eu fechei, gente? De novo, acho que eu apertei alguma coisa errada aqui. O terceiro momento, que é o momento da plenária final. Peraí, deixa eu ver se eu consigo voltar para onde eu estava aqui. Opa, nesse não. Ai, gente, sumiu para mim. Não tem problema, não. A gente vai sumindo mesmo.
Então, na plenária final, a gente vai debater essas 18 propostas que foram priorizadas. Por que 18, né? Porque cada, cada tema é dividido em dois subgrupos, e aí cada um vai decidir por três propostas priorizadas durante o grupo de trabalho. Então, seis de cada subtema, no final, 18, né? Três subtemas. E vão escolher, dentre essas 18, as 12 que vão compor o documento final, que vai ser encaminhado e entrar no processo legislativo. Vamos ver se eu consigo. Acho que eu não estou passando, gente, não, né? Tá? Tá. Ai, que bom. Então tá. É, Então vamos falar. Ah, já entendi o que eu fiz de errado. Já cheguei aqui no lugar certo. Então, a gente vai começar pelos grupos de trabalho, né? Que é o que eu falei. A gente tem três subtemas. Então, o subtema 1, enfrentamento ao capacitismo e à violência. O 2, direito à informação e à comunicação. E o 3, espaços acessíveis e ambientes inclusivos. Cada um é dividido em dois grupos de trabalho, né? Então, ao todo, a gente tem é, seis grupos de trabalho. Desses seis grupos de trabalho, cada um com suas propostas que vão ser analisadas, discutidas, alteradas, suprimidas, e no final, cada um desses grupos escolhendo três propostas. Só que é engraçado, eu não consigo passar daqui, não. Tem que ir lá no outro, passar. Foi. Como que funciona essa dinâmica do grupo de trabalho? A gente faz uma leitura desse documento que chega, né, com as propostas, e a gente faz, no primeiro momento, um levantamento dos pedidos de destaque. O que é esse levantamento de pedido de destaque? Nesse momento, a gente só anota o nome do interessado em alterar essa proposta, ou excluir essa proposta, ou aglutinar essa proposta, e o que é que ele quer. Por que a gente anota? Na verdade, nem precisaria anotar qual que é o tipo de destaque, mas como tem o de aglutinação, e o de aglutinação ele tem que indicar quais são as propostas que ele quer aglutinar, a gente tem dado, a gente tem feito isso, né? Colocado aí do, a informação do que é o destaque dele. E a gente anota o que é, anota se for aglutinação, né? Quais são as propostas que vão ser aglutinadas e faz a anotação nelas. E então faz só essa função no primeiro momento. Só lê o documento e anota o nome de quem quer fazer alguma alteração. Nesse primeiro momento, a gente já vai falar o que quer alterar, já vai explicar por que quer alterar? Não, a gente só vai anotar. Só uma coisa que eu deixei de falar, no primeiro momento, antes dessa leitura, a gente escolhe um coordenador para esse grupo de trabalho. Esse coordenador, ele tem algumas funções. Ele coordena o grupo, né? Ele vai controlar o tempo de fala de cada pessoa na hora que eles forem falar o destaque. Ele, no dia da plenária final, ele vai fazer um breve relato do que aconteceu durante os trabalhos do grupo, se teve alguma situação mais complicada, se teve alguma proposta que, né, teve uma celeuma maior, se teve alguma coisa que ele acha interessante ser relatado nesse momento. É, Ele vai conferir se tudo que a pessoa que tiver no vivo, o vivo é porque a gente altera em tempo real a proposta escrita, a gente já vai fazendo a alteração que o jovem está pedindo na tela do computador que fica projetado para eles. Ele vai conferir se está tudo certo. Então, ele tem essa função, né, de coordenar os trabalhos ali. E a gente da Assembleia tem a função de assessorá-lo. E aí, uma segunda coisa que eu queria falar com vocês. A gente está lá, eu não sei se vocês já viram alguma reunião da Assembleia, tem um pessoal que fica atrás da mesa dos trabalhos, assim, e às vezes passa um documento para o deputado ou conversa alguma coisa com o deputado. É essa a nossa função. A gente fica ali assessorando, informando para ele alguma coisa, lembrando ele de alguma coisa, né, do processo, porque é a primeira vez que ele vai estar fazendo isso. E a gente, como a gente já está aqui há muito tempo fazendo, a gente vai lembrando, vai organizando esse trabalho para ele para facilitar. Então, o jovem que quiser né, pegar a coordenação, ele tem o tempo todo nossa assessoria e a gente está lá exatamente para ajudá-lo. Então, é um trabalho de parceria mesmo entre a gente e o coordenador do trabalho.
Então tá, a gente passou, né? Fizemos a eleição desse coordenador, fizemos a leitura do documento, perguntamos quem tem destaque a fazer e anotamos os nomes e o tipo de destaque que a pessoa quer fazer. O coordenador participa dos debates, tá? Ele pode dar opinião, ele pode fazer o voto dele. A gente só conversa com ele antes para ele evitar é, criar uma situação que possa gerar uma sensação de preferência, né? Ele dá a opinião dele sobre a proposta, mas na hora de colocar em votação, ele tenta ser isento para evitar, que alguém levante alguma questão, né? Que está sendo parcial ou alguma coisa desse tipo. É, então, a gente. Vamos lá, deixa eu passar. Então, a gente vai, levanta os destaques e a gente vai ter três tipos de destaque. A gente tem o destaque de supressão, que ele vai solicitar a exclusão dessa proposta. O jovem vai levantar a mão, né? A gente vai anotar. João, levantou a mão. Qual que é seu destaque? Meu destaque é de supressão. João, destaque de supressão. Eu vou mostrar um exemplo para vocês que vai ficar mais claro. Nesse caso de supressão, ele quer acabar com aquela proposta, ele quer que ela nem continue, né? Que ela seja eliminada nesse ponto que a gente nem tenha discussão de alguma alteração para melhorar essa proposta. A segunda possibilidade é o destaque de alteração. Esse destaque ele vai alterar alguma parte da proposta. Ela pode incluir alguma coisa. Ah, tá faltando uma informação. Eu acho que se colocar mais isso fica mais abrangente, é melhor. Ou ela pode tirar alguma coisa, né? Ah, não, eu quero que retire isso, porque se a gente deixar tão amplo assim, não consegue atingir o objetivo que a gente quer. O que é que precisa quando o adolescente quer fazer o destaque de alteração? Ele já tem que pensar qual que é o texto que ele quer colocar ali. Porque não adianta só ele apresentar um argumento, né? A gente precisa otimizar o nosso tempo. A gente tem pouco, o tempo é um pouco exíguo. Então, como eles vão ter com antecedência acesso a esse documento de propostas, o ideal é que eles já verifiquem, já leiam, já anotem qual que é a redação que eles querem colocar e acertem isso tudo para chegar lá na hora, quando eles pedirem alteração e a gente pedir para eles apresentarem qual que é a alteração, eles já saberem o que que é que eles querem alterar. E o último destaque, o destaque de aglutinação, que é a ideia que a gente vai a juntar propostas, né? Pode ser duas, três, todas, né? Não tem limite, a gente não tem um limite para isso, mas elas têm que ter uma pertinência entre elas e a gente pede para tomar muito cuidado, porque às vezes eles criam um subterfúgio de querer juntar para evitar de ter que priorizar, né, no final. Então, eles vão juntando um monte de propostas, mas que às vezes não tem relação entre elas, ou que na hora de montar uma proposta só, ficam assuntos muito diversos dentro de uma proposta só. E isso prejudica. A gente acha que está colocando tudo ali, mas na verdade a gente está tirando a força da proposta. Então, a gente pede que tenham atenção quanto a isso, né? Informem já para os meninos que o ideal é fazer aglutinações quando realmente os textos estão muito próximos, que, né, as temáticas conseguem se unir, transformando essa proposta numa proposta melhor. Não só para tentar eliminar e diminuir o número de propostas que vão ficar de fora quando forem fazer a priorização. Uma coisa importante a se falar é que quando a gente tem proposta de aglutinação, a gente não pode ter nenhuma das propostas que estavam relatadas como as que iam ser aglutináveis tendo sido excluídas ao longo do processo. Então, tendo tido um destaque de supressão que tenha sido votado e tenha passado. Porque se alguma delas cair, a gente não consegue fazer aglutinação mais. Aí todas passam da forma que elas estiverem no momento que, né? Se tiverem sido alteradas ao longo do processo, alteradas. Se não tiverem sido alteradas, elas passam com o texto original. Então, aqui, porque eu falei que tinha os exemplos, para vocês verem como é que a gente faz. A gente coloca aí, ó. Tem a proposta, né? Proposta número 1, adaptação dos espaços físicos das escolas estaduais para a implantação de pequenos complexos de artes e ofícios com atividades focadas no desenvolvimento socioemocional dos jovens. Então, a gente pergunta: alguém tem destaque? Nesse caso, seria o João,
virou e falou: Eu tenho um destaque. Qual que é seu nome? Ele falou: João. A gente foi lá e digitou: João. Ele fala: Meu destaque é de aglutinação. Eu quero aglutinar um A2 A6 A7 A8. Alguém mais tem destaque? Giovana. Qual que é seu destaque, Giovana? É uma supressão. Já anota. Mais alguém? Ana. Qual que é o destaque? Alteração. A gente deixa tudo anotado. Nesse primeiro momento, é só leitura e anotação do nome. A gente não vai conversar ainda sobre o conteúdo da proposta. Aí o que a Thais está lembrando aqui é que a aglutinação a gente vai colocar essa informação aí, 1, 2, 5, 10, a gente vai colocar em todas elas. A gente vai colocar João com todos esses números em todas elas daqui para frente. Como eu disse, a lógica da aglutinação, ela tem que ser muito bem pensada. Não é uma coisa para a gente fazer, né, só com a ideia de diminuir o número de propostas, porque normalmente não dá certo. Assim, a nossa experiência é essa. O ideal é que ela seja feita exatamente para realmente aglutinar conteúdos muito próximos. E a gente tem percebido também, com o passar dos anos, que essa tendência de aglutinar tem diminuído, porque os próprios estudantes já percebem que isso enfraquece a proposta. Então, eles tendem a focar nas melhores propostas mesmo e construir um consenso, assim, o que que nós vamos priorizar, o que que a gente não vai, né? Então, assim, vocês como coordenadores não incentivem, porque não costuma ser bom. Então, nesse momento que a gente está lendo as propostas também, a gente normalmente abre para um pedido, abre assim, né? Deixa a palavra aberta para se alguém tiver um pedido de esclarecimento para fazer. O que que é o pedido de esclarecimento? O estudante, ele tem uma pergunta sobre o texto da proposta. Não é porque ele quer falar se a proposta é boa ou é ruim, ele não quer falar do conteúdo da proposta, é porque ele tem alguma coisa na proposta que ele não tem a informação completa. É, uma sigla de um órgão público, por exemplo, eu não sei o que que é isso. Ou algum conceito que ele não conheça bem, que ele não esteja, né, não esteja familiarizado. Então, ele vai tentar entender o que que é aquela proposta. Então, não é o momento para falar assim, mas essa proposta aí precisa de dinheiro. E aí, se precisar de dinheiro, não vai passar, porque aí precisa que. Então, essas questões, né, não são pertinentes nesse momento do pedido de esclarecimento. Não é da competência do Legislativo Mineiro, essa proposta. Isso a gente vai discutir lá na fase de discussão. De qualquer forma, eu já quero adiantar uma coisa para vocês. Não se atenham a essa lógica de que a proposta precisa ser uma proposta que tem que ser de competência do Poder Legislativo mineiro, porque senão ela não tem nenhum cabimento, não pode ser colocada dentro do Parlamento Jovem. Por quê? Porque o Legislativo ele pode atuar não só na lógica de fazer a lei, né? A gente não vai trabalhar só com uma coisa que vai ser um projeto de lei. O Legislativo pode fazer um pedido, um requerimento, né? Um pedido de informação, um pedido de providência para outros órgãos, pode fazer uma campanha. Então, tem outras formas de atuar que a gente acha que não precisa se limitar à necessidade de que precisa ser uma proposta que seja de competência legislativa, entendeu? Porque a gente vê que às vezes os meninos se limitam muito por causa disso e deixam, às vezes, propostas interessantes passarem porque estão preocupados com essa questão. Então, a proposta, a lógica do pedido de esclarecimento é essa. Ele vai perguntar alguma coisa que ele está com dúvida dentro daquela proposta. Não sei o que que é isso, não entendo disso. Alguém sabe me explicar? E a gente sempre tem, dentro das salas do Parlamento Jovem, o pessoal da consultoria temática aqui da Assembleia, que são as pessoas que trabalham diretamente com determinadas áreas do conhecimento aqui, né? Então, a gente vai ter gente lá que trabalha especificamente com as áreas que a gente vai estar atuando, que vão poder dar essas informações para vocês, né?
mas eu não sei. E tem um programa que fala isso. Que programa é esse? O que é que esse programa fala? Essa pessoa vai poder dar essa informação, os meninos vão ficar esclarecidos. Eles têm 30 segundos para formular essa pergunta, a pessoa dá a informação, estando todos esclarecidos, a gente continua no ritmo de perguntar, né, de fazer leitura de proposta a proposta e anotar os destaques. Tá aí o que, né, já tinha falado, né, o que que é e o que que não é o pedido de esclarecimento. Ele é uma dúvida, né, da questão do texto, uma clareza, uma citação de lei, nome de órgão. E o que que ele não é a hora de apresentar argumento, não é não é a hora de falar de viabilidade da proposta, nem de competência, nem se tem recurso, se não tem, e tudo mais. Então, a gente tem aí o segundo passo, né? Então, esse primeiro passo, lemos, levantamos os destaques. Segundo passo, a gente vai voltar em proposta por proposta. A gente vai levantar. Gente, proposta número 1. A gente tem aqui o destaque do João, da Giovana. Então, a gente sempre começa, se tiver, pela proposta de supressão. Por que que a gente faz isso? Se a maior parte das pessoas entenderem que a proposta de supressão é a que deve é, vingar, né? É a que vai ganhar, é a que tem maior número de votos, não tem por que a gente votar ainda alteração e votar ainda né, a possibilidade de aglutinação no final. A gente entende que todo mundo acha que a proposta melhor, a melhor atitude a se ter com aquela proposta é que ela seja suprimida do documento, que ela não exista mais no documento. É, desculpa, eu não falei da aprovação em bloco. Quando a gente. Gente, vocês me desculpem, tem uma coisa que eu deixei de falar, é porque assim, quando a gente passa por todas as propostas, e aí a gente tem lá 3 propostas que não receberam nenhum pedido de alteração, não teve pedido de aglutinação, não teve pedido de supressão. A gente vota em bloco, o que quer dizer vota em bloco? Vota uma vez só todas essas propostas, entendeu? Então a gente vai falar assim, gente, a número 3, a número 7, a número 9 não teve nenhum pedido de alteração. Quem é a favor dessas propostas passarem? Quem aprova essas propostas? Levantem o crachá, por favor. Eles vão levantar e a gente vai aprovar essas propostas e elas vão depois entrar na lógica de quais vão ser priorizadas, né? Com as alterações que forem acumulando ao longo do tempo. Bom, depois disso a gente passa para isso, para essa lógica de apresentar as discussões de cada um, eles vão falar o que que eles pensam sobre, né? Cada um que se inscreveu para o destaque, eles vão abrir, vão dar a palavra para cada um deles, e eles vão falar. Eu quero que seja suprimida por essa e essa questão. Eu quero que seja alterada nisso, nisso, naquilo. E a gente vai escrevendo lá na hora no vivo. Eles têm 1 minuto e meio para fazer essa formulação deles, né? Para argumentar o que que é o destaque deles, eu quero que aglutine essa por causa disso, e disso e disso. A gente vai fazer todas essas notações e vai começar votando pela de supressão. Sendo suprimida, a gente não faz as outras votações, né? Mas a gente vai ouvir todo mundo antes. Por quê? Porque uma pessoa fala, eu quero suprimir, a gente ainda não sabe o que que é que a outra quer alterar. Então a gente tem que ouvir tudo primeiro, né? Entender todo o contexto. Ouvimos todo mundo? Começa a fazer a votação pela de supressão. Acho que eu não passei ainda para a tela de votação, não, né? É porque tem aqui, ó, o exemplo. Então, tinha o João com a aglutinação, a Giovana com a supressão, a Ana com a alteração. É, O João apresenta, né? Olha, eu quero aglutinar 1, 2, 6, 7, 8. Elas têm conteúdos parecidos. Eu acho que pode ser tudo aglutinado numa só, e eu tenho o meu texto para apresentar. A Giovana fala: não, eu quero suprimir essa proposta, não faz sentido, acho que não deve estar no documento. E a Ana fala: não, eu quero alterar. E a gente vai fazendo a alteração da forma que vocês conseguem ver aí, ó.
Então, ela colocou adaptação dos espaços físicos nas escolas, continua tudo igual. Tá vendo que quando muda, a gente tem umas alterações, ó. Quando a gente vai tirar, ela fala assim: eu não quero que seja escolas estaduais, eu quero que mude estaduais para públicas. Então, a gente corta estaduais e coloca o que ela está pedindo para colocar a mais de letra maiúscula, para ficar claro para eles aonde está a alteração que foi solicitada, entendeu? Aí ela também faz outro pedido lá, ó, no final. Complexos de artes, ofícios, ela coloca esportes, ela inclui mais o esportes. E ela apresenta essa alteração dela. O que que a gente faz? Ouve cada um deles e ouve se alguém quer manter a proposta do jeito que ela estava originalmente. Porque o que que aconteceu? O João pediu para aglutinar, a Giovana quis suprimir, a Ana pediu uma alteração. Mas às vezes nenhuma dessas propostas é a mais interessante. O mais interessante é que ela continue como ela chegou. Então a gente abre a palavra para um dos meninos falarem se querem fazer essa manutenção da proposta original. Ele vai fazer, né, a defesa da proposta original e a gente coloca em votação. Então, a gente faz a votação por maioria de votos desses destaques, começando pelo destaque de supressão. E aí, quando a proposta é suprimida, vocês vão ver que a gente vai fazer assim lá no dia, né? A gente coloca ela de vermelho e escreve embaixo, proposta suprimida. Quando é, já a primeira proposta votada já tem essa lógica da supressão. O que que acontece, ela sendo suprimida? A proposta que o João pediu de aglutinação, que aglutinava o 2, o 6, o 7, o 8, ela não vai existir mais. Então, a gente vai lá e vai marcar na proposta 2 também, que ela não existe mais, na proposta 6. Não vai ter mais essa lógica dessa aglutinação. Então, essa aglutinação caiu. Por isso também que a aglutinação a gente fala que nunca é bom a pessoa contar com ela, porque ao longo do processo, se uma é suprimida, ela perde essa aglutinação toda, que era a ideia que ele tinha no começo. O ideal é realmente a gente tentar melhorar as propostas que já estão aí. Se não estão adequadas, tentar fazer as alterações para que elas fiquem o melhor possível, tá bom? Na segunda, se fosse, né? Passamos, pedimos para votar a supressão, não foi a supressão que teve maior número de votos, foi a alteração da Ana, apresentada aí. Então, a gente vai marcar de verde e vai colocar aprovada com alteração. E aí, a gente vai passar para a próxima proposta. Se passar com alteração, gente, isso é uma coisa importante. Se ela for alterada, a aglutinação não cai, tá? Então, quando o João for apresentar sua aglutinação, é, ele pode eventualmente, né, pegar alguma informação aí que não seja uma coisa muito nova, né, para aglutinar com as outras que ele tinha e votarem a aglutinação, não tem problema. Mas tem que saber que aí essa alteração, ela não vai existir mais, ela vai existir numa lógica aglutinada com outras propostas. Então, aí o destaque de aglutinação, né? A gente tem a apresentação, discussão e a votação desses destaques. Só vão permanecer os que não tenham sido prejudicados pela supressão, como eu disse, né? Se alguma delas for suprimida, a gente não faz mais a aglutinação. E aí o autor, ele apresenta essa sugestão de redação. É isso que eu falei. É bom já pensar o que que quer e já chegar mais ou menos escrito o que que você quer que a gente digita lá na hora, porque é importante também para os outros alunos conseguirem ler, né, enxergar o que é a proposta e avaliarem se é a melhor opção dentre as que estão lá. Tendo feito todo o processo de votação, né, avaliando o que foi suprimido, o que foi aglutinado, dentro do que sobrar de propostas, a gente faz a priorização. Essas propostas, que vão ser 3 priorizadas, que vão para o dia da plenária final. É, Todas as que forem aprovadas vão ser votadas. Então, foi alterada, mas foi aprovada, é votada. Foi aglutinada, aprovada, é votada. Foi suprimida, não entra na votação, certo? Porque já decidimos que ela não faz parte do documento. Então, qual que é o próximo ponto? A gente vai
chamar o número de cada, a proposta número um. A gente eventualmente até lê todas de novo, né? Porque às vezes os meninos ficam um pouco perdidos, o que é que foi, o que é que não foi. A gente lê todas, pede para eles prestarem atenção e vai meio que ranquear no seu papelzinho lá qual que eles acham mais importantes, as três mais importantes para eles. E aí a gente pede para levantarem um crachá e votarem nas que eles acham as melhores. A gente faz uma contagem, as três que tiverem o maior número de votos são as que vão ser levadas para a plenária final. Pode acontecer, gente, ter um empate, né? Ah, duas propostas tiveram o mesmo número de votos. Se forem a última, né? A primeira teve 10 votos, a segunda teve 7 e a terceira teve 6. A terceira e a quarta tiveram 6 votos. A gente tenta fazer uma nova rodada de votação, ver se alguém não participou da primeira votação, porque às vezes tem gente que se abstém ou está mais distraído na hora, não votou. A gente faz essa tentativa de organizar essa votação de novo para tentar ver qual que vai ser a priorizada, né? A gente tem alguns mecanismos caso realmente as propostas, né, fiquem empatadas, mas a gente pode conversar disso depois. E aí a gente tem um último passo que é a eleição dos oradores. Quem são os oradores? São os jovens que vão defender cada uma dessas três propostas na plenária estadual. Então, eles são os primeiros que vão falar. Quando a gente começar a plenária, eles vão ser os primeiros a falar da proposta, né? Defendendo essa proposta como uma proposta que deve permanecer no documento. Eles ficam lá na mesa de trabalho. Acho que quem já participou já viu, né? A gente tem uma mesa que fica o coordenador e eles que atuam em tudo, viu, gente? Eles ficam lá em cima e trabalham assim super bem. É muito legal ver esses meninos trabalhando, dá orgulho assim da gente ver o trabalho deles. É, e aí eles vão, né? Em cada subgrupo, o coordenador vai falar, eu vou chegar nesse ponto, mas ele vai falar e o orador é o primeiro a falar a favor dessa proposta. Então, essa é a função desse orador. A gente faz a votação, vê quem tem interesse, né? Se só tiver três interessados, os três, senão a gente coloca em votação, pede para os meninos se apresentarem, assim como faz com o coordenador no começo, e vota em qual vai ser o adolescente que vai ser o orador da proposta, de cada uma delas. Depois, acabamos o grupo de trabalho, estamos já com todas as propostas. A gente vai reunir todos esses jovens no auditório para conhecer esse documento e tirar qualquer dúvida que tenha sobre as propostas. Por quê? Porque cada um dos grupos de trabalho trabalhou com um grupo de propostas. Então, agora é a hora de todo mundo conhecer todas as propostas para avaliar quais são as mais interessantes, as que devem ser levadas à frente, que devem ser priorizadas lá na plenária estadual. No estudo dirigido, a gente não tem destaque, a gente não tem alteração. É um momento de entendimento mesmo, é um momento de conversar sobre as propostas, entender a proposta, entender as importâncias dela. E aí a gente tem o pessoal da consultoria junto também, que eles fazem esse trabalho de tirar todas as dúvidas, porque, né, aí tem leis que são colocadas, tem programas estaduais, relação com programas federais, então tem muita coisa envolvida, eles conseguem esclarecer isso tudo da melhor forma possível. E os meninos, a gente tem feito já, desde o ano passado, esse momento do estudo dirigido com todos juntos, para que todos tenham a mesma informação, que a gente já fez algumas vezes ele separado, dividia em três grupos, mas a gente viu que às vezes num grupo saía mais perguntas, então a sensação é que às vezes a informação estava dissonante entre um grupo e outro. Dessa forma, colocando todo mundo junto, a gente sentiu ano passado, né, que foi mais interessante. Todo mundo estava no mesmo lugar, entendendo da mesma forma as propostas, e acho que foi mais produtivo. Uhum. Bom, chegamos na plenária estadual, né? Na plenária estadual, a gente vai ter, né, um momento de cada um dos coordenadores falarem sobre seus trabalhos.
Então, a gente começa com os coordenadores, né? Eventualmente, a gente tem alguma palavra, algum deputado que está presente, que vai fazer uma abertura, né, dos trabalhos. E a gente tem os meninos começando a fazer a discussão das propostas. Então, o coordenador de cada um dos subtemas fala sobre o trabalho que foi feito no seu grupo de trabalho, o que que aconteceu, né? Aquilo que eu falei que é a função dele. Explica das propostas, e aí a gente vai ler proposta a proposta, né? Vamos discutir, vamos votar e depois vamos fazer a lógica do resultado final. Quando a gente começa a ler as propostas, a gente tem algumas orientações. Cada participante, ele pode escolher até 2 propostas por subtema para fazer o uso da palavra lá no microfone. Por que que a gente faz isso? Por que que tem uma limitação? Para a gente dar a oportunidade de todos eles participarem. Então, tem uma conta matemática aí, para quem é da área de exatas e gosta, uma conta para pensar que a gente vai abrir 8 falas, então é uma fala do orador, né, que vai defender a proposta, mais 7 falas dos adolescentes que estão ali na plenária. A gente tenta abrir uma a favor e uma contra, a gente deixa até marcado no microfone, o microfone que vai falar a favor e o microfone que vai falar contra. Eventualmente, gente, pode ser que a gente só tenha gente para falar a favor, ou só tenha gente para falar contra. A gente abre as 8 falas, tá bom? Mas se tiver gente dos dois lados, a gente abre alternando uma e outra, para ter sempre o contraditório. É, E a gente deixa a pessoa falar 2 vezes por subtema para dar a oportunidade de poder rodar todos os adolescentes, todos têm a oportunidade de falar. Não, não quer falar, não tem problema, mas oportunidade vai ter, né? A gente tentou fazer de forma que todo mundo conseguisse usar a palavra e falar pelo menos uma vez. Então, a gente lê a proposta, o orador vai fazer a defesa e a gente chama os outros participantes para discutir aquela proposta, né? Para falar, para reforçar a defesa ou discordar da proposta. A gente dá 1 minuto e meio para cada um se manifestar e é isso, né? Um fala a favor, um fala contra. E aí a gente faz a votação para priorizar 4 dessas 6 propostas por subtema. Como é que funciona isso? Deixa eu ver se já está aqui. Não, tem essa. Tem em outro lugar. A gente já faz a votação, né? A gente pede para eles têm uma cédula de votação, eles vão marcar quais são as 4 propostas que eles querem que sejam priorizadas. E enquanto a gente já passa para a votação do segundo subtema, já tem uma equipe que faz a apuração desse primeiro subtema. Então, toda vez que a gente está falando do próximo, já tem uma equipe fazendo a apuração do anterior. E a gente depois passa a informação de quais foram as propostas que foram priorizadas, né? O que que a gente gosta de frisar aqui? Que na plenária estadual a gente faz a apresentação dos argumentos para a escolha das propostas prioritárias. Por quê? Porque a gente não tem mais pedido de destaque, elas já foram todas alteradas no grupo de trabalho. A gente não tem mais o pedido de esclarecimento, porque a gente já teve esse momento, que é o momento do estudo dirigido. Então, é só a gente vai abrir para que os adolescentes argumentem o porquê que essa proposta é mais importante de constar desse documento final ou porquê que essa proposta não deve constar desse documento final, né? Que a gente tem outras questões mais importantes para lidar. É isso que eles vão fazer dentro da plenária final. É esse tipo de argumentação que a gente vai ter. Eu estou vendo aqui, a Alexandra pediu para disponibilizar esse documento no grupo. A gente vai mandar esse documento em PDF para vocês, porque ele está mais resumidinho. Mas tem outros documentos, eu acho que vocês já devem ter recebido também, né? Que a escola disponibiliza, que tem tudo assim, bem detalhado. Vale a pena ler também, tá bom? Mas a gente manda para vocês todos em PDF. Então, ao final desse processo todo, a gente vai saber quais foram aquelas 4 que foram priorizadas em cada subtema, né? Apresenta para os adolescentes e faz uma entrega formal para um representante da Assembleia que estiver lá
esse documento final e depois, posteriormente, esse documento, né, entra no processo legislativo propriamente dito, através da Comissão de Participação Popular. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui. Não, é isso. Sei que vocês vão ter muitas dúvidas, deixa eu ver se eu consigo cancelar. Tirei o share? Não, né? Opa, acho que fiz uma coisa pior do que tirar. Stop share. Pronto, consegui. Eu vou abrir para as perguntas de vocês e aí a gente vai conversando aqui no bate-papo. Vou pedir só para vocês levantarem a mão, porque a gente consegue organizar assim para ir falando, para, né, ir organizando as falas. Mas tem muita gente aqui que é a primeira vez que participa? Tem, Verusca? É Nós somos. Primeira vez. a pessoa querendo ouvir sem fone de ouvido. Bem-vinda, Lilian. Tudo bem? Aqui em São Roque de Minas, nós somos a primeira vez. Ah, ótimo, Ó, no Lilian, que site o bom. pessoal tá falando que Ana Lúcia, Câmara Municipal de Papagaios, primeira vez. Deixa a gente conhecer a carinha de vocês, gente. Ó, Saulo de Cambuí, Leonardo da Câmara de Januária. Quem é coordenador novo, gente, é a primeira vez. Às vezes as câmaras que não, né, que já estão no PJ, mas o coordenador é novo, é considerada a primeira vez, né? A primeira experiência. Ana Lúcia de Papagaios está sem câmara. Felício dos Santos, primeira vez. Setubinha. Setubinha, coordenador. É a Maria. primeira vez. Karen. No Chapada Gaúcha. Câmara de Isso Bonfim, mesmo. primeira vez. Sejam muito bem-vindos, pessoal. Vai ser muito bom. E agora, perguntas. Estamos aqui. Vocês entenderam tudo? Se o Parlamento Jovem for amanhã, vocês estão de boa para conduzir? É isso mesmo? Ah, Pode acabar a reunião, tá tudo certo. Acho que sim, hein? Renata brilhou na apresentação. Não, temos dúvidas. Vamos lá, subir gente, pergunta. dúvidas. Vamos fazer um resuminho rápido aqui, que aí vocês vão relembrando, ó. Grupo de trabalho. Vamos debater e priorizar propostas, ok? Tem a discussão das propostas, prioriza 3 por grupo. Como são 2 grupos por subtema, a gente tem 6 propostas. Espera que estou dando retorno aqui. A gente tem 3 propostas por subtema. Vai totalizar 18 propostas que vão ser debatidas lá na plenária final. Na plenária final, vamos decidir por 12. Ok? Como que faz a alteração no grupo de trabalho? Pedido de destaque, recolhe o nome de todo mundo, pergunta o que quer fazer, mas não fala o que quer fazer no primeiro momento. Segundo momento, abre a fala, cada um explica o que quer, fala quais são as alterações. Terceiro momento, votamos. Começamos pela supressão, porque se suprimir, terminamos com a proposta. Se não suprimir, passamos para frente. Ana Lúcia, quanto às propostas, deverão ser apresentadas sobre todos os subtemas também? Ana Lúcia, as propostas que chegam aqui, elas vão estar separadas dentro dos subtemas aqui. Vocês aí, nas etapas municipal e regional, vocês vão. Parece que vocês têm uma liberdade de montarem como é que vai ser a dinâmica de trabalho de vocês. Ficou mudo? O meu ficou mudo? Tá todo mundo me ouvindo, gente? Me falou que voltou. Ah, voltou. tá escutando, todo mundo. Então, assim, eu não sei se é isso que você está perguntando. Cada grupo trabalha com um subtema, né? Quer dizer, na verdade, vai ter grupos que trabalham com o mesmo subtemas, mas propostas diferentes. Então, a gente tem um número de propostas dividido em cada subtema, 2 grupos por subtema. E aí,
trabalhamos tudo isso, ajuntamos tudo no estudo dirigido para que todo mundo conheça todas as propostas de todos os subtemas. E trabalhamos na plenária final todas as propostas, e aí todo mundo dá opinião em todas, não só quem estava no grupo de trabalho em um ou em outro. Eu não sei se era isso que você estava perguntando. Sim. É isso? Então, vou falando para vocês, vou recapitulando, vocês vão lembrando aí. Então, a gente tem os pedidos de destaque, as pessoas apresentam, votam, vemos todas as propostas que foram votadas, colocamos para priorizar. Priorizamos 3 propostas por grupo. Vamos para o estudo dirigido, onde todas as propostas são apresentadas de todos os grupos de trabalho, dos 6 grupos de trabalho. Falamos sobre cada uma delas, não vamos alterá-las. A alteração já foi feita lá no grupo. A gente só vai conversar e entender. Tenho dúvida, fala de um programa aqui nessa proposta, eu não sei o que que é isso. Fala desse órgão aqui, o que que esse órgão faz. Entender o que que é cada uma das propostas. Saímos do grupo de trabalho, vamos para o plenário final, para a plenária estadual. Na plenária estadual, a gente abre a palavra para o coordenador falar sobre o trabalho que foi feito no grupo. Gente, eu estou com a mão assim, porque fica dando um retorno aqui, eu acho horrível ter que ouvir e falar ao mesmo tempo. Mas eu fico com medo de vocês falarem alguma coisa e eu não escutar. É, Vamos para a plenária, o coordenador dá um breve relato do que aconteceu no grupo de trabalho. Começamos a ler as propostas, o orador defende a proposta, o orador que foi eleito no grupo de trabalho, ele defende a proposta, a gente abre mais 7 adolescentes para falarem sobre essa proposta, sendo que a gente vai abrir um contra, um a favor, um contra, um a favor, se houver. Se não houver, a gente abre para o que tiver, né? Tem só a favor, tem só contra, tem 2 a favor e 5 contra, da forma que for. Abrimos essa fala, todos falam, acabamos o subtema, colocamos em votação a priorização. Eles preenchem a cédula de votação, olhamos quais serão as propostas priorizadas. Dentro das 6, 4 serão priorizadas. E aí, agora estou esperando as perguntas. Pessoal, é muito comum, né? Alguns de vocês terem ouvido, não sei se todos, aí nas visitas técnicas que a gente finalizou essa semana, né? A importância, às vezes, da gente fazer as plenárias, né? E a plenária municipal aí é porque está aí batendo na porta já, né? Agora em final de junho, início de julho, aos moldes desse entendimento, né? Que a gente está tendo aqui. Porque aí isso não vai ficar tão estrangeiro, ou seja, a ideia é para ficar familiar para os meninos quando chegam na regional e depois na estadual. Então, assim, são dicas, né, que a gente vem dando, ainda que vocês possam, né, inovar e tudo, mas o importante é que esse eixo fique bem claro para os meninos. O vocabulário, os termos, que está exatamente no nosso curso aí, né? No EAD, no texto, que também foi disponibilizado. Aqui é o terceiro momento que a gente está tendo contato, né? Com a metodologia. Deixa eu levantar umas coisas para vocês que eu acho que é importante falar. Quando a gente tem um pedido de alteração quando a gente está no grupo de trabalho e tem alguma alteração a ser feita, a gente acaba sempre recebendo perguntas assim: ah, mas aí está ficando com mais de 5 linhas, ou quando vai fazer uma aglutinação. Essa proposta está ficando com mais de 5 linhas, ela só pode ter 5 linhas, né? Porque essa é uma diretriz que é feita para as propostas que vão vir para a etapa final. Nesse caso, não tem problema elas terem mais de 5 linhas, tá, gente? Então, assim, eu sei que vocês têm essa limitação para vir para cá, porque senão a gente fica com propostas tão grandes que elas ficam inviáveis de ser trabalhadas. Mas na hora que eles vão fazer alterações, eventualmente passa, né? Dá 6, 7 linhas.
tá tudo bem. Aqui a gente tem um pouquinho de liberdade para conseguir organizar de uma forma melhor essas propostas. É, uma outra coisa que eu acho importante falar, Deixa eu ver se eu entendi. Peraí. pode falar. Thalissa, deixa eu ver se eu entendi. Haverá a plenária municipal e delas temos que levar 2 propostas de cada subtema. 6 propostas para a regional. Na regional haverá toda a dinâmica de grupo de trabalho, estudo dirigido e plenária. E delas será quantas propostas? 18? Essas 18 é que vão para a estadual? Tá, Alissa. Eu vou deixar a Verusca falar, mas da regional, isso que eu tô falando é tudo da final aqui, tá? Da estadual, da etapa estadual. Mas vou deixar a Verusca falar a dinâmica aí entre a municipal e a regional. Desculpa, não. Thalissa, tem alguém falando, gente? Tem alguém falando? Eu não estou ouvindo. Acho que está com o microfone Eu acho que aberto o mesmo. microfone ficou aberto, mas eu não sei o Ah, que. tá. Ô, Thalissa, esse número de propostas que cada polo vai levar, que vai definir na etapa regional, está lá na Instrução Normativa 1. É a primeira tabela da Instrução Normativa 1, e lá tem o número de propostas de cada polo. Se é de qual Câmara, de qual polo? Câmara Municipal do Prata, qual que é o polo deles? Você É o sabe? polo triângulo. Ó, o polo Thalissa, nós triângulo falamos tem disso na última reunião também. isso. Aí o polo triângulo na regional eles vai chegar ao final de 4 propostas que vão ser encaminhadas aqui para a gente. Então, cada polo tem um número ali de propostas proporcional ao número de câmaras de cada polo. Então, no final, tem um documento de 72 propostas reunindo todas as propostas dos 20 polos regionais. Tem algum material que vocês possam nos informar para a gente realizar a plenária municipal? Igual aqui em São Roque de Minas, eu como coordenadora é a primeira vez, nós somos a primeira vez também. Às vezes criar um modelinho, sabe? Porque o que nós vamos fazer? A nossa coordenadora do Oeste Paranaíba é excelente, é a Cida, e a gente marcou a nossa por último de todas. Que aí nós vamos ver o que eles fizeram, né? Tirar insights. Mas às vezes, se vocês tivessem um planejamento para a gente seguir, para a gente já ir montando, né? Lilian, o que que acontece? A gente não tem um material, vamos dizer assim, igual tem outros que são oferecidos no módulo gestão, porque isso normalmente é feito nos polos através de vocês juntos aí com o coordenador regional. Essa estratégia que você colocou é uma das, né? De assistir uma plenária de um veterano do seu polo, você ir até o dia da plenária. Ou algum veterano estar com você, se for possível, no dia da sua plenária. Também é uma estratégia que a gente, né, conversa. Tem polos que conversam, fazem uma reunião online e contam das suas plenárias, né, no grupo. Eu já vi polo também fazer simulação ainda no modo online, para que o ingressante já familiarize. Mas assim, o que a gente percebe é que os moldes são muito esses que a gente está vendo aqui na reunião, sabe? Em termos de metodologia. Mas é importante ser estar junto do seu polo nessa hora, sabe? Como primeira experiência. Existe a possibilidade, nós ainda não fechamos nada disso, eu estou antecipando uma coisa que nem sei se vai acontecer, que a gente está estudando a possibilidade de abrir essa simulação de plenária na formação a partir desse ano, mas isso ainda a gente está conversando com os coordenadores veteranos, tá? Não tem nada pronto, a gente está conversando internamente. O apoio da plenária municipal é feito muito dentro do polo. E tem gravações, que quem já fez também a plenária gravada, você pode estar acessando, né, no polo. A gente fala do polo, gente, porque o polo tem um modus operandi que é muito próprio, né, dos integrantes do polo. Mas está todo mundo fazendo plenária nessa época, assim, né, estendendo aí para todos os polos.
Verusca e Luciano, tem mais umas perguntas aí no chat. Karen perguntando se pode falar a quantidade de propostas do Polo Noroeste. Ele Polo entrou no Noroeste são PJ semana 3. passada. Essas informações estão todas lá no módulo gestão, viu, gente? A instrução normativa está lá, vocês deem uma lida com calma nisso tudo para vocês ficarem cientes de todas as etapas. No Noroeste são 3, tá? Ó, a Julie de Campo Florido está dando uma sugestão de procurar no YouTube Encerramento, Semestre e Parlamento Jovem da Câmara de Uberaba, que vai dar uma boa visão para vocês. Tem isso também, né? A grande parte das câmaras transmite todas essas atividades que são feitas do Parlamento Jovem. Então, dando uma pesquisadinha lá no YouTube, vocês conseguem achar muitos exemplos, né? Pessoal, uma outra coisa que eu quero falar é que lá no grupo de trabalho, quando os meninos vão apresentando seus destaques, então um pede supressão, um pede alteração, e aí eles vão falando, eu quero suprimir por causa disso, daquilo, daquilo outro, eu quero alterar isso, isso e aquilo outro. Muitas vezes, o próximo que vai falar, ele quer falar o mesmo argumento que já foi dado, né? Não tem problema, se ele quiser falar, ele pode falar. Mas a gente pode também já orientá-los que já foi apresentado, né, o mesmo argumento, é esse argumento que você ia usar também para falar sobre a sua alteração ou a sua supressão, você pode só retirar seu destaque, né? É uma forma de a gente acelerar o trabalho, ter mais tempo da discussão mais produtiva, mas se o assunto é o mesmo, né? O argumento é o mesmo, eventualmente eles já retiram o destaque porque já foi contemplado o argumento que eles queriam colocar. Isso é uma coisa legal de falar, porque às vezes muita gente quer excluir aquela proposta. Então, tem 15 pessoas inscritas para fazer um destaque de supressão. Se a gente ouvir, né, todos os argumentos de novo, as pessoas só vão retirando seus destaques, avisando que já foram contemplados. Dúvidas? Você sabe onde que está a normativa? Oi? Esqueci onde, né? Gente, a Verusca, você caiu, Fê? Não, né? Não, não. Gente, essa normativa 1, né, que é muito simples, está na planilhinha lá, está no box etapa estadual. A gente tem acho que 7 boxes lá, né, no módulo gestão. Então tá lá perto das boas práticas, o penúltimo box, da etapa estadual. Vocês abrindo lá, vocês vão ver a normativa 1 lá. Que vai contar aí, né, das propostas, número de representantes. Mais alguma dúvida, gente, que vocês queiram tirar aqui com as meninas da GPI, os meninas e os meninos, né? O menino aí, o Vander. Mais alguém? Aí eu Só respondi falei da... a Thalissa de novo, só reforçando para todo mundo. Então, ela está perguntando, né? Quando o polo triângulo da regional sai 4 propostas, na estadual chega um documento com 72, que chega em 18 e depois que chega em 12. É isso, Isso. Thalissa? Então, a cada etapa, né, nos grupos de trabalho. E aí, essas propostas de cada polo, o que a gente coloca lá na instrução normativa é que elas estejam distribuídas proporcionalmente entre os subtemas, né? Não sejam todas de um subtema só, que vocês distribuam ali, porque aí, quando chegar o documento com 72 propostas aqui, a gente vai ter uma distribuição mais equitativa ali de todos esses subtemas dentre essas 72, que aí vão para os grupos de trabalho. Karen, eu estou vendo aqui que você falou que entrei no PJ essa semana passada, e ainda não estou cadastrada no módulo gestão, né? Passa para a gente por e-mail, pjminas,
alng.gov.br, seu nome, fala de onde que você é coordenadora, e para a gente te passar o passo a passo aí, para você fazer o cadastro e a gente te autorizar. Você coloca. Vou colocar o e-mail aqui, né? Já está aí? A Thais colocou aí, e eu estou colocando o da GPI também, caso vocês Tá. precisem, né? Tem alguma dúvida, pode entrar em contato aqui com a gente. A gente vai tentando esclarecer. Mas Mudança. eu tô achando vocês muito sem Tá dúvida, muito gente. caladinho, né? Tá todo mundo sabendo tudo aí, espero. A gente vai mandar o documento então, gente, para a Verusca, e ela disponibiliza para vocês. E aí, se porventura surgir qualquer dúvida, vocês podem mandar e-mail aí, ó, GPI, igual a Renata já colocou. E estamos à disposição. Nos vemos em breve. Porque vai voar, vocês vão ver. Meio do ano já chegou. Quando a gente piscar, chegou a etapa final. Etapa estadual. Esse ano tá Viu? galopante. Tá mesmo. É, Então a gente agradece aqui, né, da GPI. Vamos encerrar a nossa parte. E E, mais uma vez à disposição de vocês. Viu, gente? Muito obrigada. gente, a gente agradece todo mundo de estar aqui hoje, né? Esse processo é muito importante para a gente ir tirando as dúvidas mesmo, e dominando a etapa. E aí vamos ter uma reunião com a GPI ainda em agosto, né? Final de agosto aí, com os representantes, ou seja, os jovens que virão para a etapa estadual. Mas nós vamos falar para vocês ainda, viu? A data geralmente é fim de agosto. Um abraço para todo mundo. Boa tarde, gente. Boa tarde, beijo. Beijos. Obrigada, boa tarde. obrigada, Obrigada, pessoal. com Boa Deus. tarde. Beijo, gente.